A graça e a paz, queridos. Eu quero que você entenda que Deus, Ele é contigo todo o tempo. O tempo todo Ele é com você. A Bíblia diz que Ele não muda e Ele é bom em todo o tempo. Então eu quero aqui desejar para você muita paz, muita alegria, muita ousadia nesse tempo agora. É um tempo que o Senhor vai requerer de nós uma atitude de fé, uma atitude de ousadia, uma atitude de intrepidez diante da situação em que o mundo inteiro está passando. Então as pessoas que elas são guiadas pelo Espírito de Deus, elas são guiadas por Deus, elas sempre vão ter uma resposta para uma situação. Eu costumo dizer que nós não devemos olhar para a situação com o mesmo olhar de sempre, mas com um olhar diferente. O que significa isso? Não olhar o problema, de uma forma definitiva, mas olhar para o problema com a resposta, com a solução. Então nós vamos ter respostas diferentes quando o nosso olhar for diferente. Quando o medo ele afrontar você, você precisa responder o medo com a fé e não com a dúvida, e não com aquela situação de será que vai dar certo? Será que vai melhorar? Não, isso é algo que Deus não se agrada. A Bíblia diz que o que agrada a Deus é fé. Então eu queria meditar um pouco com você, queria ler uma passagem da Bíblia, para que você pudesse entender que nós, como povo de Deus, como filhos de Deus aqui na terra, nós precisamos entender qual a nossa posição, onde nós estamos firmados, qual é o lugar que nós estamos firmados. Nós estamos firmados na palavra ou nós estamos firmados nas circunstâncias, nas situações que se levantam? Nós só podemos declarar quem somos em Deus quando nós respondemos a situações difíceis na nossa vida. Se conhece alguém que é forte na fé, quando as respostas dessa pessoa é uma resposta da palavra, não somente da boca para fora, mas também com a atitude de crente, com a atitude daquele que está crendo em Deus, independentemente da situação pela qual ele está passando. Eu quero ler para você um relato, um relatório aqui, e um exemplo de fé lá do Velho Testamento. Se a gente for olhar para Hebreus, a carta aos Hebreus é uma carta que vai trazer aqueles heróis da fé, os homens que demonstraram fé, viveram fé, independente de uma situação terrível a qual eles estavam passando. E esses relatos foram tão importantes, foram tão grandiosos, que foram colocados na palavra do Senhor como exemplo para nós. Então nós que estamos na nova aliança, nós que estamos agora firmados numa aliança superior, nós não podemos de uma hora para outra desistir das coisas. Porque chegou uma situação difícil, porque chegou um vírus mundial, a gente agora não tem mais jeito. Essa mesma dúvida estava ao povo lá no Antigo Testamento, lá no Egito. As pessoas estavam lá presas, temerosos, pensando que tudo ia se acabar. Moisés e Arão, eles estavam lá à frente do povo e eles enviaram espias, para procurar uma terra, para ver uma terra. E aqui eu quero ler para você, aqui em Números, no capítulo 13, o relatório dos espias, que foi recebido com incredulidade. O que desagrada a Deus, o que deixa Deus sem se agradar da pessoa, é algo que é incredulidade. A fé é o contrário, é a incredulidade. Então o que agrada a Deus é fé, o que desagrada é incredulidade. Alguém que é crente, alguém que está na igreja, alguém que já nasceu de novo, e essa pessoa, ao invés de andar na fé, mesmo já tendo aprendido sobre fé, ao invés dela andar na fé, ela anda na incredulidade, ela está andando desagradando a Deus. Por quê? Porque ela já sabe o que tem que fazer e diante de uma situação difícil, ela retrocede. A Bíblia diz que aqueles que agradam a Deus, eles estão andando em fé. Mas aqueles que não agradam, eles estão andando em dúvida. Estão andando no será. Será que isso vai dar certo? Será que isso vai acontecer? E isso desagrada o coração de Deus. Então eu quero ler com você e a gente meditar um pouco nessa passagem. E ela diz assim: ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Porã. E Cádiz
deram-lhes conta, e também para toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés, né, e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente manda leite e mel, este é o fruto dela. E trouxeram, né, o fruto dela. O povo, porém, que habitava nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortalecidas, e fortificadas, né, que eram todas muradas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus, habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens, né, que com eles tinham subido, eles disseram o seguinte: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Sabe, queridos, qualquer situação que você olhar para ela e dizer que é mais forte do que você, ela vai te vencer. Qualquer situação que você olhar para ela e dizer: essa situação não é páreo para mim, porque o maior habita em mim, certamente você vai sair vencedor. Calebe e Josué, eles estavam convictos de que lá tinha realmente dificuldades, de que problemas tinham, mas eles estavam certos que sairiam vencedores. Amém, queridos? Então aqui no versículo 31, no 32, ele diz assim: e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Imagina você receber um relato desse, né? Imagina você estar lá e ver um relato desse: olha, não vá não, que lá tem gigantes e vai te devorar. Aos olhos deles nós somos gafanhotos, e aos nossos olhos também somos gafanhotos para ele. Somos pequenos demais. E também vimos ali, né, continuando no verso 33, assim, e também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, né, como eu mencionei, e assim também o éramos aos seus olhos. Então, eles tinham, aquele povo, como pessoas pequenas que não conseguiam vencer eles. Só que dois homens ousados, intrépidos e andando na fé, né, eles ousaram em dizer: nós vamos subir aquela montanha e nós vamos vencer certamente. As pessoas que retrocederam, elas não conquistaram essa terra. E eles começaram a lastimar novamente. Ele disse: Moisés, Arão, vocês nos trouxeram aqui para a gente morrer aqui nessa situação. A espada, trouxeram, vamos para o Egito, vamos ficar lá, vamos ficar bem lá, do que aqui, vão saquear tudo, vão tomar nossas famílias, nossas esposas, e a gente vai ficar sem nada. E o relato seguinte, né, isso foi a sedição do povo, o povo reclamando mais ainda, que no 14 diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. O povo chorou aquela noite inteira, né, e reclamando. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés, contra Arão, toda a congregação, dizendo para ele: tomara tivéssemos ficado lá no Egito. Sabe, queridos, eles queriam o pior ao invés de avançarem para o melhor. Quantas vezes eu tenho falado para você, ministrando a palavra e dizendo: olha, quando está próximo um milagre na sua vida, uma mudada de estação na sua vida, uma guinada, né? uma volta, não 360 graus, senão você volta para o mesmo lugar, né? Mas 180 graus, você sai de 0 para 180. Você vai ter uma mudança muito forte na sua vida, se você entender que quando está próximo um grande milagre, uma grande mudança, algo de Deus para a tua vida, o inimigo ele se levanta com muitas situações, com muitas questões, com muitas preocupações, com muitos gigantes para a sua vida. Então é só aguentar e permanecer firme na fé, porque hoje, na nova e superior aliança, nós temos muito mais condições, muito mais capacidade do que aqueles homens do Velho Testamento. O próprio Deus, ele habita em nós através do Espírito Santo, porque Jesus deixou ele para agir juntamente conosco. Ele é o poder que opera milagres. Então o Espírito Santo de Deus, aquele mesmo poder que ressuscitou Lázaro, aquele mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, ele habita hoje em nós. E nós podemos confiar quando nós cremos de coração, quando nós falamos com a nossa boca,
que nós vamos passar dessa situação para outra situação, certamente o exemplo de Josué e Caleb prevaleceram porque eles não desistiram mediante as indagações, as acusações e o medo do povo. Não deixe ninguém contaminar você com medo. Não deixe ninguém chegar perto de você e dizer, olha, vai todo mundo morrer, vai se acabar tudo, vocês vão pegar o vírus, vão morrer todo mundo, não tem mais jeito. Ei, não deixe ninguém falar isso para você. Você vai se levantar com uma voz de fé nesse tempo. Sabe, não transforma esse tempo no caos que muitos estão transformando. Você é da fé, você é da palavra. Você é o exemplo de Josué e Caleb aqui na Nova Aliança. É o exemplo que não deve se contentar mesmo com os medos, né, palpáveis, aqueles medos que eram reais. Havia gigante? Havia situação difícil? Havia, mas eles eram capazes de vencer, com estratégias de Deus para a vida deles. Amém, queridos? Na continuidade, eles diziam uns aos outros, levantemos um capitão. Eles queriam outro líder, né? Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Moisés e Arão não queriam voltar, então eles queriam levantar outro líder para voltar para o Egito. Lá no Egito era terrível, né? E Deus estava conduzindo o povo de forma sobrenatural. Se era de forma sobrenatural, o povo tinha que entender que eles iriam vencer, eles iriam passar a situação, eles iriam, sabe, lembra da travessia do Mar Vermelho? Então qual a situação pior, né? Você encontrar um mar pela frente para você atravessá-lo? Foi difícil, mas houve uma situação onde Deus operou. Deus, ele só opera o sobrenatural em algo que não é convencional. Não adianta você esperar Deus agir, né, de forma natural. Ele só vai agir de forma sobrenatural, daquilo que você nem imagina. Ele entra com uma provisão para mudar toda a história. Então, queridos, no versículo 5, né, de Números 14, a Bíblia diz, então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Qual foi a estratégia de Moisés e Arão? Orar, ouvir a voz de Deus, ouvir a instrução de Deus. Quantas vezes você parou para orar? Quantas vezes você parou para ouvir a instrução de Deus pelo Espírito Santo? Ou você simplesmente está indo, ouvindo as notícias na mídia, ouvindo as notícias na televisão, e está fazendo a mesma coisa que os incrédulos estão fazendo? Os incrédulos, eles agem da forma que eles precisam usar, no nível de capacidades que eles têm, de uma fé natural. Mas os crentes, eles agem diante de uma fé sobrenatural. Quantos milagres você já viu? Quantas mudanças na sua vida já aconteceu? Se eu pedir para você contar um testemunho, certamente você vai contar um testemunho maravilhoso da sua vida. Ora, o Deus que operou antes é o mesmo que vai operar agora. É o mesmo Deus de milagres, é o mesmo Deus que vai operar exatamente agora. Ele foi ontem, é hoje e será eternamente. O mesmo poder, a mesma unção, amém? O mesmo milagre, ele pode acontecer, pode efetuar hoje mesmo. E no versículo 6 diz assim, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jofoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Essa era uma forma deles estarem indignados com a situação, essa forma de rasgar as vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Sabe? E ele disse, esse aqui é a chave que eu quero falar para você hoje. No versículo 8, se o Senhor se agradar de nós, então nolo dará. Se o Senhor se agradar de você, certamente a terra será sua. Deus falando, né, Josué falando com Deus. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nolo dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Deixa eu abrir outro parênteses. A Bíblia, quando ela fala a palavra rebelde contra o Senhor, ela está se referindo à palavra incredulidade. Toda pessoa que é rebelde contra Deus, ele é incrédulo. Amém? Então, quando ele estava dizendo aqui, se o Senhor se agradar de nós, ele estava dizendo, se você agir em fé, porque a revelação chegou na nova aliança, porque o que agrada a Deus é fé, se você agir em fé, certamente Deus vai se agradar de você. Agora, se você agir em incredulidade, certamente Deus não vai se agradar de você. Então a incredulidade é algo que desagrada a Deus. E nós podemos ver muitos crentes hoje, nesse tempo, sendo incrédulos, sendo pessoas que não estão acreditando nos milagres, na cura,
Sabe, queridos, nós já somos curados e sarados. Nós podemos receber pela fé a nossa cura divina, do alto mesmo. Claro que nós cremos nos médicos, nós acreditamos no trabalho dos médicos, acreditamos na medicação, mas olha, a intervenção sobrenatural de Deus, ela é para os que creem, ela é para aqueles que estão convictos que Deus pode agir em meio a uma situação de caos, em meio a uma situação de medo. Mas o que vai fazer a operação de Deus funcionar é exatamente a fé, não é a incredulidade. Não é você dizer, se Deus quiser, Ele vai fazer. Não, a Bíblia diz que Ele já quer. A Bíblia diz que já é a vontade dEle fazer milagres. Já é a vontade dEle querer que você e que eu andemos em cura divina. Então eu não posso dizer para Deus, conhecendo as Escrituras Sagradas, eu não posso dizer para Ele, se for da vontade dEle. Todas as vezes que Jesus andou na terra, Ele nunca perguntou para Deus se for da tua vontade. Não, Ele andou com Deus, Ele ouviu Deus, Ele era a palavra, Ele estava com Deus. Tudo que Deus falava, Ele estava com Ele. Tudo que Deus fazia, Ele fazia também. Então, todas as vezes que aqueles leprosos, aquelas pessoas que estavam com problemas de saúde, se achegaram a Jesus, todos foram curados. A única situação que eles não foram curados foi exatamente na terra de Jesus, porque houve exatamente o que eu acabei de falar para vocês, incredulidade. Onde há incredulidade, não tem operação de fé, não tem operação de milagres, melhor dizendo. Onde há incredulidade, onde você não acredita na palavra, Jesus era a palavra andando na terra. Então as pessoas da cidade dele, né, não acreditavam nele porque conviviam com ele, viam ele todos os dias e conheciam a família dele, os irmãos, todo mundo da família dele, e eles não acreditaram. Então poucos milagres, poucas curas aconteceram naquele lugar por incredulidade. Deus não se agradou das pessoas lá, porque eles não estavam andando em fé. Talvez você fique pensando, mas eu pratico algumas coisas erradas, mas será que Deus se agrada de mim? Olha, quando Jesus morreu na cruz por mim e por você, Ele não morreu por pessoas perfeitas, mas sim por pessoas imperfeitas que estariam sendo aperfeiçoadas por causa da prática da palavra. Então, o que agrada a Deus é fé. Amém? Você que é crente, que está nos assistindo agora, você já foi comprado e lavado pelo sangue de Cristo. Então, andar na fé significa agradar a Deus. Para todas as vezes que você encontrar uma situação difícil, encontrar um problema pela frente, você tem o mesmo comportamento de Josué e Caleb. Eia, subamos e conquistemos a terra prometida. Você já está na terra prometida, você já está no melhor de Deus, você já tem o amor dele dentro de você, você já tem a fé dele operando na tua vida. O que falta é exatamente você não retroceder, não recuar mediante as pressões. Todos os dias se levantam pressões na tua vida. Jesus disse, no mundo você vai ter aflição. Ele não estava se referindo à doença, ele estava se referindo a dificuldades, problemas que acontecem no dia a dia. E ele disse, olha, no mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo. O que significa bom ânimo? Não retroceder, perseverar. O ânimo para acordar de manhã e dizer, Deus é comigo, Ele é o meu Pai, Ele cuida de mim, Ele está em mim, Ele habita em mim e eu nele. Então, queridos, o maior habita em você. Toda a situação que Josué e Caleb, eles passaram diante daquele povo inteiro lá, aquela multidão contra eles. Imagina você, apenas 2 homens. Eles também viram os mesmos relatos, mas eles disseram, tem solução, tem jeito. Qual é o teu problema hoje? Será que é somente esse vírus ou tem mais problemas? Sabe, queridos, antes dessa situação ter acontecido, muitos de nós passamos por problemas. Será que os problemas pararam por conta disso? Claro que não pararam. Nós precisamos nos posicionar como homens e mulheres de fé, de ousadia, para que o Senhor ele possa operar ricamente em nossa vida, porque nós não andamos em incredulidade, mas sim andamos em fé. Então, queridos, quando ele diz, não seja rebelde, um homem ou uma mulher crente, que não é da fé, que não declara a palavra, que não crê, que não ousa esperar em Deus, usando a palavra, declarando a palavra, ele se torna um rebelde. Porque você foi feito a justiça de Deus, filho de Deus, para andar na mesma linguagem de Deus. Amém, queridos? Então, milagres, curas é para você. E esse tempo certamente vai passar, não há preocupação com isso, certamente passaremos, porque passamos por todas as circunstâncias, não vamos ficar nelas, mas de que forma você vai passar?
De que maneira você vai passar? Será que você vai passar e lá na frente você vai estar todo quebrado, todo arrebentado? Não, queridos, fica firme. Deus é o mesmo Deus que segura tuas finanças, que Ele ajusta situações dentro da tua família, que te mantém de pé, que te mantém em fé, e você não deve olhar para os lados, porque as notícias são ruins. Eu tenho uma boa notícia para você. Você já é mais que vencedor em todas as coisas. Fique firme, sejam abençoados na prática da palavra e até a próxima oportunidade.